vem um exemplo que a egrégora, tal qual forma pensamento, quando a gente está sob efeito dela, ela é como a televisão. E quando você tem o poder de criação, é como a internet. Então a egrégora está ligado, mas você não escolhe, você escolhe o canal, mas não é você que escolhe o programa. E fica fazendo barulho o tempo inteiro na gente. Quando você desliga a televisão, aí a pessoa diz, nossa, mas parece que eu me desconectei do mundo. Mas aí você tem a internet cósmica, que é abrir o campo, né? Quando você tem um campo aberto, está ali no, por exemplo, motor de busca, Google, DuckDuck, o Pato Pato, esses motor de, tá ali, não está vindo nada para você fazendo barulho, imagens, coisas. É você que coloca o que você quer acessar. Pensou, a resposta vem. Você que coloca o que você vai assistir. Então, a egrégora forma pensamento é algo incessante. Quando você se desconecta dela, você se abre à internet cósmica. Então, você tem a ferramenta, que é acessar o campo de informação, mas é você que escolhe quando e como quer acessar. Inclusive, quando você está em modo não estou acessando nada. Então, quando a gente não está em sessão, hoje de manhã, a gente não precisa receber nada de barulho, de, assim, antecipadamente o que vai vir à tarde, a sessão da pessoa à tarde. Porque a gente só vai acessar no momento que a gente for trabalhar. Enquanto não estiver trabalhando, o campo está aberto, mas você não está usando a internet cósmica, vamos dizer assim. Né? Não está, ou pelo menos não está usando para o trabalho. Tá? Então a gente não precisa ficar recebendo estímulos. Tenho esse exemplo, mas principalmente entender que forma pensamento é como uma televisão fazendo barulho, ligada, você não consegue desligar, tipo, não tem. E a internet é diferente, ela nunca fica fazendo barulho, é você que tem que dar o estímulo, né, para receber as coisas. Esse é outro exemplo. É basicamente quando falam do perca de peso e eliminação de peso. Ao perder peso, uma hora você encontra novamente. Ao eliminar o peso, você não. A ideia de não recuperação daquela. Você eliminou. Isso. Essa ideia de perder. Você acha? Aí veio assim, coisa para comprovar, né? Você mandou aquela foto. Tem humano astral, tem zelador, hóspedes, né? E humano energético físico que estão aderindo ou conectados a egrégoras. Então, vou usar a palavra agora conectado. Os seres. Qual é a palavra que a gente vai usar para egregora mesmo? Conectados a essa programação. A Programação. programas. Programação. Então, basta desconectar dos programas. Mas, para desconectar, você tem que assumir o teu poder de criação. Porque quando você aceita o teu poder de criação, o teu lumínico, aí você se desconecta da egrégora. Enquanto você não aceita, o teu poder de criação passa pelas egrégoras. Toda a energia que você movimenta, os códigos, a programação, na terceira e quarta dimensão passam por egrégoras. Ela é a matriz, o holograma. Então, não adianta dizer, num começo de sessão, geralmente não adianta dizer, ó, se desconecte. Porque o ser vai dizer, mas ele não tem poder de criação. E ele não vai querer se desconectar porque ele, tipo, não vai conseguir. E quando, com informação da própria egrégora e dos humanos astrais, do humano energético, do zelador, sobre como funciona o sistema, que ele tem poder de criação, que ele vê que ele tem essa luz, que ele aceita e ativa, aí fica fácil. Então, agora você vai se desconectar de todos os programas
que você instalou, que você está usando. Toda a tua programação. Você não precisa mais delas. Seja zelador, humano astral, humano energético físico. Cliente. Todos vão se desconectar. Porque daí vão estar no presente. Vão estar livres, soberanos, e não precisam mais da ferramenta, da rodinha da bicicleta, porque estão harmônicos, equilibrados. Então, a desconexão geralmente vem no final, depois da ativação e da aceitação. E hoje eu fui, a egrégora foi assim, quer ativar? Eu só clicava, não. Quer instalar novamente? Quer conectar? Não. Que eu fui caminhar e vinha assim, um pensamento, que era um pensamento com sentimentos, assim, tentando se instalar novamente, se conectar novamente, né? Então eu só colocava não, porque eu percebia na hora o que era egrégora. Como é fácil, depois da aceitação e da ativação da sua parte de luz, da sua parte de consciência sutil, multidimensional, se desconectar das egrégoras. Então a etapa 2 e 3, manter o lumínico e não ficar criando programas mentais, já vão ser preparadas na sessão, durante a sessão mesmo. Depois é só lembrar a pessoa que quando vir você quer se conectar, é só colocar não. Aqueles aplicativos, quer instalar? Você coloca não. Caso apareça. Para manter o seu lumínico, que é plenitude, resumindo, não pensamento, para quem ainda está pensando, né? E não criar situações mentais, não programar nada, porque você não precisa, porque você não é uma máquina, nenhum programador de Matrix. Então, você está além da Matrix, do programa de terceira e quarta dimensão. Daí vem essa sensação de plenitude, que na verdade é um silêncio, uma paz. Não é aquele barulho de uma TV ligada. E você conecta com a internet cósmica, ou seja, você tem o campo acessível, quinta, sexta, sétima, oitava dimensão. Sim, fica mais claro quando a gente desconecta e utiliza a palavra programa, programação para egrégora até, para que ao nós fazermos o nosso trabalho, os atendimentos aos clientes, fique claro, para sem que ele precise estudar previamente como funciona, o que é, para ele fazer o atendimento. Simplesmente ele sinta e faça o atendimento. E quem quer ler, quem quer ver mais a respeito, vai ter, tem um livro que a gente já canalizou, basicamente, né? Mas a pessoa não precisa saber brevemente sobre essas coisas. Vão ser claras durante a sessão, como ela está acessando, né? Sim. E vão ser claras a partir do momento que ela termina a sessão desconectada. Quando vier uma tentativa de conexão, caso apareça, vai ser claro. E a intuição dela vai dizer, opa, tá vindo um pensamento com uma emoção, alguma suposição, uma imaginação. Mas se eu fizer isso, será que vai acontecer? Opa, egrégora? Não, obrigado, não me conecto. Como veio para mim. Então, toda suposição, todo pensamento que é uma suposição, se eu fizer isso, é só clicar no não, dizer não, obrigado, não me conecto. A minha compreensão agora fica claro. Diziam que as influências, que a grande compreensão que precisava ter, ou a desconexão que precisa ter, é dos zeladores. E eu acabei de ver, a gente não faz isso. A gente faz os reptilianos, os draconianos, os pleiadianos, os arcturianos se desconectarem das egrégoras. E o humano se desconectar da egrégora, astral ou encarnado. Só que para se desconectar da egrégora, você tem que aceitar que você é criador, voltar a ser multidimensional. E daí você se desconecta. Então, quando a gente procurava um algoz, um culpado, ou assumir a responsabilidade, a gente dizia que eram seres de quarta dimensão. Pode ser demônios, pode ser magos negros, pode ser desencarnado, pode ser extraterrestre, seres multidimensionais,
que pegam a nossa energia, que vivem na nossa energia. Na verdade, eles fazem isso como a gente também faz, dos animais, das plantas, porque a gente está conectado a egrégoras. E a gente está conectado a egrégoras porque a gente não cria a nossa própria alimentação, não produz, não se acredita criador, ou fonte, ou energia infinita. Então, a responsabilização e o que a gente faz numa sessão não é emancipar ou se liberar dos zeladores. Não é isso que é o principal. O principal é evoluir, vamos dizer assim, de mamífero macacoide para humano cósmico. Ou seja, aceitar a multidimensionalidade. E para fazer isso, a comprovação, a sensação de que você despertou, se tornou multidimensional, é a desconexão com a egrégora, com as programações, com a Matrix. E eu estou falando isso por experiência própria. Sem zelador, depois de ver os zeladores e os hóspedes, eu percebi que eu ainda não estava em paz. E antes de ontem, no dia 24 de janeiro de 2024, eu senti uma plenitude, algo assim, que não é intenso, só é pleno. Aí vem sim, você acabou de se desconectar das egrégoras. Então, o foco maior, a maior sensação de paz, de comprovação de que eu me tornei realmente multidimensional e me sinto multidimensional, é a desconexão com a egrégora. O amigo zelador, o amigo hóspede, só tá para nos ajudar a fazer isso e nós ajudarmos eles a fazerem isso, se desconectar das egrégoras. E para isso a gente tem que encorajá-los a serem multidimensionais, aceitarem a ativação, né, da sua parte luz, da sua parte multidimensional, sua consciência sutil. Não tem nenhum culpado ou responsável, porque o maior responsável é a forma pensamento, a programação mental. Mas a programação mental é uma ferramenta nossa, somos nós que criamos ela. E os zeladores também criam ela. Então, todos nós estamos em processos de aprendizagem, de soberania, usando uma ferramenta na qual nós nos sentimos objetos dessa ferramenta, como se a egrégora pilotasse a nossa vida. E quando a gente desperta, a gente diz, oh, obrigado, que legal que tinha um programa pilotando a nossa vida, e agora que eu me torno livre, eu pego o volante da minha vida e eu não preciso mais de um piloto automático, porque sou eu que estou conduzindo o meu avião, meu carro, meu veículo, a minha vida. Porque sou eu que estou criando e vivenciando plenamente as minhas existências multidimensionais. Legal, né?